Fala galera, eu estou gravando esse vídeo aqui para mostrar algumas inconsistências da metodologia ORCE, certo? O ORCE, né, como tem aqui no próprio site, ele é o Orçamento de Obras de Sergipe e a utilização dele traz uma série de transtornos. Eu estou com um caso prático aqui, real, uma análise, que eu coloquei no Word aqui para poder fazer a demonstração de forma melhor, sem apresentar nome de município, de cliente. Então, a consideração que o município fez foi a não apresentação de leis sociais em determinadas composições. O município listou as composições 2.1, 4.9, 6.1, 6.2, 6.9, 7.3 e 7.8 como composições que não apresentaram as leis sociais, certo? Então, esse daqui é um recorte do edital em que a planilha está inserida dentro. E a primeira composição, essa aqui, 2.1, que parede de bloco de gesso de 50 por 65, fornecimento e execução. Certo? Então, quando a gente vai no site do ORCE, né, vou fazer até essa pesquisa agora em tempo real, e pesquisa aqui, deixa eu abrir aqui, pesquisar serviço, pesquisar por argumento, e eu vou digitar esse nome aqui, vou colocar até a mesma database da prefeitura. O que aparece é essa composição que foi a mesma utilizada no orçamento lá, né? O orçamento, deixa eu ver, aumentar aqui um pouquinho a tela, é o 106, deixa eu ver se é isso mesmo, 106, 55, né? Com valor de R$ 50,54, R$ 56,54, é a mesma composição. Quando a gente abre ela aqui, a gente tem a descrição do serviço e a composição do preço. A composição do preço, o ORCE e sua metodologia, ele coloca unicamente a descrição do serviço e na distribuição em que deveria ser apresentado as parcelas, né, de cada um desses elementos aqui embaixo que compõem o preço, equipamento, material, mão de obra, encargos sociais e terceiros, deveria totalizar esse valor. Então, essa metodologia, por considerar como terceiros é uma caracterização de serviço. Nesse caso, não há incidência de encargo social. Enquanto que a gente tem aqui uma metodologia muito melhor de ser utilizada, né, que é o SINAP, ele tem o livro de cálculo de parâmetros, tem as metodologias e conceitos, e tem também, para aquele caso lá, né, tem cada tipo de serviço tem o seu caderno técnico. Nesse caderno técnico aqui de composições de forro, que é o caso lá, tem a metodologia de criação da parametrização da composição, diferentemente do ORCE, que leva em consideração somente aquele elemento, né, aquele, por exemplo, a gente tem o 96, o código da composição 96.109, forro em placa de gesso para ambiente residencial, por metro quadrado, aí tem a metodologia e a descrição, né, dos diversos elementos que compõem aquela composição. Aqui a gente tem servente, gesseiro, as composições de servente e gesseiro vêm com encargos complementares, então é uma composição dentro da composição e os materiais necessários à execução, diferentemente do que a gente vê aqui no ORCE. Certo? Então, eu vou avançar aqui na análise desse primeiro elemento, né? Eu até printei aqui a composição que a gente pesquisou, né? Tem um link que a gente, clicando nesse link aqui, vai direto para a mesma composição, que eu já fiz esse trabalho prévio. E naquela distribuição ele leva em consideração, né, como eu falei, somente terceiros. Então, eu coloquei a descriçãozinha aqui, né, que este é um insumo de serviço. Até olhando pelo próprio site do ORCE, é difícil de identificar. Tem uma ferramenta, né, que é o Orça Fácil, e no Orça Fácil, quando a gente faz a pesquisa, ele tem o tipo do serviço. Aqui ele apresenta que o tipo é um tipo de serviço, certo? Se a gente for voltar lá no ORCE, né, no ORCE, em coleta de insumo, vai encontrar esse insumo aqui, 11.262, certo? Que foi criado um insumo único. Mas essa metodologia, não posso dizer que está errada, que isso pode acontecer, né? Uma construtora, ela pode optar, ao invés de contratar mão de obra de servente, gesseiro para executar o serviço e comprar o material para a execução, ela pode simplesmente fazer a contratação de uma empresa para executar esse serviço, terceirizando a execução, certo? Mas a prefeitura exigir que seja apresentado leis sociais, ela acaba levando em consideração que deveria ter sido formatado a composição com essa parametrização, que não é o caso, certo? Então, avançando nessa mesma análise aqui, eu
tem diversas composições no orçamento que tem a mesma consideração, né, tá somente como terceiros, que é possível, né, já foi demonstrado. Por exemplo, essa composição aqui é a composição de forro de gesso comum. A composição ORCE, para esse caso aqui, que é lá o elemento 6.1 do orçamento da prefeitura, colocou somente material, né? Só tem material na composição, R$ 63. Então, o ORCE, ele acaba sendo um pouco simplista demais, né? Para executar um serviço, você vai ter a mão de obra, mas tem algumas que funcionam. Aqui eu tenho um orçamento, certo? Eu tirei aqui a logomarca da empresa, esse foi um orçamento de 2021 que eu executei, e eu contratei o serviço, então aquela composição do ORCE ela é válida, né? Eu tenho lá a parede de drywall ST, né? Que é somente uma chapa standard de cada lado, com um montante de 70 centímetros, e tem o valor final para esse elemento 1, que seria o mesmo caso daquele forro. Então, está sendo cobrado o serviço. Esse valor aqui foi o que o ORCE utilizou para poder preparar a sua composição. E tem outro caso, que é de uma obra mais recente, também tirei a logo, né, as informações da empresa. Aqui é o caso em que a construtora, ao invés de subcontratar uma empresa que preste o serviço, ela vai comprar os materiais necessários. Então, ela vai comprar a chapa de gesso da Knauf, né, com as especificações, todos os materiais, juntar com a mão de obra e executar o serviço. Então, essa metodologia do ORCE, né, ela não está de todo errada, mas a exigência para a aplicação de leis sociais é descabida por parte da prefeitura. Se a gente for, né, nessa minha análise aqui, que não tem nenhum dado, né, como eu falei, para lá para o final, onde eu faço a conclusão, deixa eu chegar nessa conclusão aqui, eu exemplifico que para a prefeitura fazer a solicitação de leis sociais em um determinado serviço, ela teria que ter utilizado uma composição que permitisse essa possibilidade. Então, aquele primeiro caso que foi o demonstrado, né, vamos voltar aqui para o parede de bloco de gesso 50 por 65, ela teria, né, que utilizar uma composição, cadê? Uma composição, deixa eu achar aqui, uma composição semelhante que tivesse a mesma característica. Eu vou abrir aqui a minha tela do Orça Fácil, né, que aí vai facilitar essa visualização. Então, eu vou abrir aqui o software, né, na parte de composições, e vou pesquisar o mesmo título, certo? Então, parede de bloco de gesso. Parede de bloco de gesso. E vou utilizar somente as bases SINAP e ORCE, certo? Deixa eu desmarcar todas, marcar somente SINAP e ORCE. Parede de bloco de gesso só tem uma, mas vamos pesquisar forro de gesso, que é o mesmo caso, né? Forro de gesso. Eu tenho a opção de utilizar um forro, né, com a composição 96109, que é coincidente com a que foi apresentada aqui na composição no livro, no caderno técnico do SINAP, para utilizar. E dentro dessa composição, ela ter o que eu falei lá, né, que mão de obra e material, ou eu posso utilizar também uma composição ORCE, forro de gesso, e a composição ORCE a gente não consegue garantir que ela vai estar formatada conforme o SINAP. Aqui, a composição ORCE, para o mesmo serviço, forro de gesso acartonado, tem somente um serviço, então não vai ter aplicação de encargos sociais nessa composição. Teve até um caso dentro desse mesmo processo aqui, que há a aplicação de leis sociais, né, que, deixa eu ver qual foi a demonstração que eu utilizei. Cadê? Aqui, nesse caso aqui, ó, porta de madeira compensada, canela lisa, o órgão, né, a prefeitura, ela disse que não há aplicação de encargos sociais, mas tem aplicação.
tem os encargos sociais aqui no valor de R$ 66,70, que é o encargo social aplicado originalmente à composição, porém, na proposta elaborada, ela aparece um valor diferente, porque nós fazemos a compatibilização de bases e ao invés de utilizar o formato que o ORCE, né, que aí é mais uma falha que eu considero no ORCE, e apresentar os encargos complementares separados, né, com aqui, por exemplo, o carpinteiro, ele aparece como o insumo carpinteiro com código 1213 e a composição de encargos complementares carpinteiro 105,51. Isso daí gera alguns transtornos, então a gente faz a compatibilização de bases, que o carpinteiro, ao invés de aparecer dois elementos dentro da composição, aparece o carpinteiro de formas com encargos complementares, que é a metodologia que o SINAP utiliza. E essa questão aqui também até de valores praticados, né, vai variar em função da particularidade da empresa nos seus índices de produtividade. Então, essa cobrança de leis sociais em composições OSCE, ela só pode ser praticada se houver mão de obra direta na execução do serviço, e não, como é o caso aqui, de aplicação de leis sociais sobre casos em que consta somente ou terceiros, a caracterização do OSCE, ou somente material, como foi um caso demonstrado aqui, ó. Nesse caso aqui, a Sanca Cimalha em gesso com largura de 6. Eu vou até pesquisar aqui para ficar melhor a visualização no próprio site do ORCE. Vou voltar aqui a serviços, pesquisa por argumento, vou pesquisar aqui, vou botar a mesma database da prefeitura, não achou, deixa eu tirar essas observações aqui para facilitar. Então, com 6 centímetros, só tem, aqui nessa descrição aqui, só tem material. Então, não tem como aplicar leis sociais, é um caso até muito mais grave, aplicar leis sociais em material. Não existe isso. Se a gente voltar lá no software, né, no Orça Fácil, que é super interessante, e fizer a pesquisa aqui de Sanca para essas duas referências, SINAP e ORCE, a gente vai ter 3 opções aqui para o ORCE, né, essas 3 aqui, a que a prefeitura utilizou foi a 1951, que aqui a gente pode conferir também, né, que está somente material, e o valor de R$ 10, como está lá na fonte original, e tem a opção do SINAP, que tem todo o rigor, né, na sua metodologia. Nesse caso aqui, a gente vai ter os materiais necessários, ó, tem o sisal, prego, a placa de gesso, parafuso, gesso, arame, e a mão de obra. Então, acabamento para forro, né, sanca de gesso montada na obra. Então, aqui é uma metodologia que ela, por sua configuração, vai ter a aplicação dos encargos sociais pelo fato de ter mão de obra direta na composição. Então, a gente tem até a diferenciação entre encargos sociais e encargos complementares, mas isso é para outro momento.